Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, né? Aqui, Bruno Venâncio, né? Chamando vocês para participarem dessa nossa live de hoje, né? Com uma convidada sempre, né? Felizmente eu sempre trago pessoas muito especiais. Nessa noite, olha só quem já apareceu aqui, minha querida amiga Cacau Rocha. Que prazer, minha amiga, de ter você aqui. Gratidão, Brunão. Nossa, esse convite assim foi uma alegria imensa. Muita gratidão mesmo. Eu agradeço imensamente, agradeço o pessoal que está entrando. O maridão aí mandando um oi, um Ai, abraço aí tudo pro bom? Diego. Ah, O tem que Diego vir tá com as isso mesmo. meninas hoje. Não basta ser marido, tem que participar, né? É isso aí. Gratidão a todo mundo que está entrando, o pessoal aí, o pessoal do seu fã-clube, né? Ah, oi, Ellen, oi, Ellen. A vantagem de fazer live cedo é Legal. que daí até as minhas filhas podem ver, né? Elas ficam assim, ai, mamãe, você vai fazer, a gente não pode ver. Hoje pode. Lógico que pode. E não, eu tinha que chamar você. Estou aqui fazendo essas lives, né? E aqui eu falei em outras lives. Eu tenho prazer, quando eu comecei essa série, foi justamente porque eu verifiquei quanta gente incrível, né, tenho aí a meu redor que fazem trabalhos maravilhosos, né, várias formas de fazer o bem, de trazer equilíbrio na vida das pessoas. E aí quando você me falou que trabalhava aí com as terapias ancestrais, e eu não tive como não fazer um link também com a constelação, falei, eu acho que isso rende um bom papo, né? E aí, É né? verdade. Então, Acho que gente, até, pessoal que até está bom entrando, falar, né? Acho que é até bom falar, né? Quando a gente fala de terapia ancestral, eu não sou consteladora, né? É outro tipo de abordagem, né? e é o maridão, né? O maridão que é constelador, né? Isso. Ah, Ele é tá vendo? constelador. Tá Ah, no campo, né? casal, Como diz, tá no campo da tá no casa. povo de Curitiba, vá atrás desse casal. Ó, na verdade é online, né? Vamos para o mundo, então, né? Ó, mundo, universo, olha aqui. Show! Nós não temos limite, certo? Pagando em dólar, pode ser de qualquer Opa! lugar do. Claro, euro, né? Então, eu vou pedir, né, até para quem, que muita gente assiste a live depois, até por causa do horário, trabalho, essas coisas. Então, grande parte do nosso público assiste depois. Então, se apresente, Cacau. Por favor, fale um pouquinho de você. E aí a gente entra na nossa temática aqui. Então, eu sou a Cacau, né? Eu sou bruxa natural, eu sou terapeuta, trabalho com bonecas ancestrais, tenho uma linha de produtos de magia natural também. Trabalho com várias técnicas energéticas de liberação, enfim, limpeza, alinhamento, todas aquelas coisas que todo mundo adora, né? Fala, vamos alinhar um chakra, todo mundo, oba, né? Uhul! Limpezas também, né? Quando a gente fala em limpeza, a gente até brinca. Eu aprendi com a minha terapeuta, né? Falar, vamos passar um X14 no campo aí para dar aquela limpada, né? Dar uma polida, né? Sim, é uma Então, loucura. exato. Então, assim, eu trabalho com todas essas técnicas, mas eu gosto de agregar, na verdade, eu gosto de dizer que eu trabalho realmente com autoconhecimento e com liberação de consciência, né? Acho que tudo que a gente faz, independente da técnica que a gente se afine mais, como cliente, né, ou interagente e como terapeuta, todas elas servem para a gente conseguir desbloquear consciências. E essa afinidade faz com que facilite para a liberação de consciência, né? Os florais, a constelação, né? Tudo serve para a gente se conscientizar realmente de onde a gente está e quem a gente é e quem a gente tem potencial de ser, né? Que é a nossa verdadeira missão, né? Aqui, eu sempre digo que se tem uma missão que é de cada um na humanidade, é autoconhecimento, né? O É um fato. autoconhecimento, ele é libertador.
E Então não, é e isso que é eu sou, incrível. é isso que eu acredito. Não, mas isso que você está falando é uma grande verdade, porque se nós olharmos, né, o campo terapêutico, ele tem uma quantidade quase infinita de técnicas e métodos de se trabalhar. E eu estava conversando justamente com uma aluna, agora há pouco estava dando uma aula de cromo para uma aluna, e se você pegar as definições das terapias, sempre são muito semelhantes, porque todas vão ter o intuito de trazer equilíbrio e autoconhecimento. Seja com cor, seja com a erva, seja com a pedra, seja com o processo magístico. Então, porque a gente sabe que trabalhar com extremos nunca dá certo, né? Sim. A vida, por sinal, ela está aí mandando um sim, porque a aluna está aí confirmando que eu não sou Olha só. mentiroso. Eu vi que a Sônia entrou também, hoje eu vim de verde, porque ontem a gente fez o ritual de Brígide e eu tô toda de verde hoje. Verdade. Ó, Soninha, também aproveitando de falar, gente, foi incrível. Quem puder, segue sempre lá o Recanto das Feiticeiras. Sempre tem rituais lindos de lunações feitos ou pelo nosso mestre ou por nós, né? Verdade. O próximo, inclusive, é o meu. Na segunda-feira vai ser o Eu ritual de Gaia. sei, eu sei, então não percam lá no Recanto das Feiticeiras. Vai ser que dia? Vai ser na segunda-feira, dia 27, acho, né? Segundo Isso. agora? Então, É. pessoal, não perca. Sabe o horário já? Não. Não. 9? Não sei, o É, mestre vai passar, mas eu ponho lá vamos no. lá. Ó, sigam aí no Instagram, né? Recanto das Feiticeiras, ou no Cláudia Cacau Terapias. Alguém vai informar, gente, juro. Isso, nós publicamos aqui, mas a gente sempre recomenda lá também, né? Que anunciaremos, mas não percam lá um ritual incrível, é de lua crescente, né, Gaia? Isso, Ó, isso. gente, Vamos falar de fartura, de abundância, de expansão. e quem não está precisando, né? Nossa, né? Mas, enfim, vamos lá para o nosso tema, né? Porque se deixar a gente fica falando palhaçada até às 7. Então, Então, doenças ancestrais, né? Eu acho um tema muito interessante e é o ponto de convidar, porque normalmente quando as pessoas pensam na raiz dos seus problemas, a última coisa que se pensa é numa raiz ancestral, né? Normalmente a gente pensa muito nas nossas questões emocionais, assim, de forma mais interna, né? Então, tipo, eu estou sentindo uma tristeza agora. Estou sentindo uma melancolia ou o ódio de alguém. Mas a gente não pensa que, de repente, tudo isso está sendo alimentado ou potencializado por uma raiz, né? Às vezes a gente até pensa primeiro na questão de vidas passadas, né, num outro Verdade. sentido, do que propriamente numa raiz familiar, que também não deixa de ser uma ancestralidade também. Mas eu queria que você colocasse alguns pontos, o que você considera uma doença ancestral, como você define dentro da terapia ancestral. Então, na verdade, eu acho que para a gente falar de doença ancestral, a gente tem que falar da definição de cura, né? O que a gente considera a cura? Primeiro, eu vou dar um oi para o mestre Michael. Querido, que honra! Gente, sigam esse perfil. Gente, sigam esse perfil. Sim. Mas assim, o que as pessoas interpretam por cura? Eu vejo muito que quando a gente está falando de trabalho com questões ancestrais e curas ancestrais, tem muita gente que ainda tem um pouco daquele conceito bíblico, sabe? De cura milagrosa, de, né, o paralítico que levanta e anda, o cego que vê, e não é exatamente, né, disso que a gente está falando, né? E até, assim, as pessoas até pensam em ancestralidade quando elas estão pesquisando doenças no DNA da família, por exemplo, né? Mas não pensam nas cargas que esses ancestrais carregaram e que acabaram, os descendentes acabaram levando. Isso, na constelação aparece de forma muito oracular, né? Eu falo que a constelação é Sim, um oráculo fantástico para isso. Mas acho que a definição de cura é importante a gente colocar, porque
cura não quer dizer que o físico vai voltar absolutamente a um estado de saúde que lá da memória da origem da saúde, né? A gente está trabalhando para que libere o máximo possível energeticamente, para que aquela pessoa tenha uma vida equilibrada, mesmo que a questão física não se resolva plenamente, né? Acho que é importante a gente colocar essa definição, porque quando a gente fala em tratamento de doença ancestral, as pessoas acabam confundindo e falando, ai, não deu certo, porque né, não resolveu problemas gravíssimos que realmente o físico já estava tão afetado que não tinha como resolver. Ou doenças que são mais... que são contínuas, que são progressivas, né? Que a pessoa acha que aquilo vai estacionar ou que vai regredir. Às vezes isso não vai acontecer. É possível um milagre? Eu não coloco limites no universo, entendeu? Então, sim, é possível, mas talvez não da forma que a gente está imaginando, né? Porque, na verdade, as pessoas, quando associam a primeira questão de doença, naturalmente remete à doença física. Mas a gente tem que entender que a doença, para ela chegar no estado físico, ela tem que ter furado toda a questão emocional e, primeiro, a mental. Porque toda energia nociva, ela começa no nosso poder criador do cérebro. Então, a partir do momento que você tem uma intenção negativa, ou você já pensou em coisas, você já começa a baixar o seu campo, né, para coisas te afetarem. Se isso é progressivo, isso vai afetar o seu emocional e, consequentemente, o físico. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco alguns conceitos de doença. E quando a gente pensa assim, doença mental, está muito além das questões severas que a gente conhece. Hábitos de pensar negativo, hábitos de ter más intenções, um olhar malicioso para tudo, não deixa de ser uma doença mental. Né? Sim, até essas coisas a gente herda muito mais fácil, né? As expressões que existem na família, expressões como... aquelas expressões ligadas a dinheiro, por exemplo, é muito mais fácil da gente ver, né? Sangue, suor e lágrimas para conseguir as coisas na vida, por exemplo, né? Você tem que se sacrificar. Veja, também é um pouco doente a gente imaginar que a gente tem que doar o sangue e ser sacrificado, né? Isso é uma expressão que vem lá da época dos sacrifícios humanos, que já não foram bons naquela época, vamos dizer assim, foram... coisas que aconteceram, que a humanidade acabou evoluindo, mas a gente ainda usa essas expressões por quê? Por que a gente sente, em algum nível de consciência, que a gente ainda precisa se sacrificar? Quer dizer, a gente se colocar num altar e fazer um auto-sacrifício. O dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, é uma expressão Isso, que... exatamente, exatamente. Eu pensei nisso esses dias, porque o pessoal estava falando, nesse momento, né, que a gente não pode trocar dinheiro de mão em mão, por causa dessa questão do vírus e tal, que a gente precisa trocar ele através da conta, ou no máximo cartão, né? Como isso também acaba sendo baseado nessa crença de que o dinheiro é sujo, que tudo que vai vir também pode ser perigoso. E como as pessoas têm que transmutar isso, não trocar nota de mão em mão, não é isso, mas assim, pensar que quando você está fazendo uma transferência bancária, você não está fazendo por questões só sanitárias, mas a gratidão que você põe naquele pagamento que você está fazendo é a energia que vai voltar. E isso também é saúde, isso também são formas de investir. Tem um pessoal que eu compro orgânicos, por exemplo, aqui, eles trabalham com uma parte mais de mercearia, não é verdura, né? Seria uma parte mais de mercearia. E sempre que eu compro, eu faço transferência. Faz tempo que eu tenho feito isso. Não só por causa da pandemia, né? Mas eu coloco assim, nutrição com amor na descrição que eu ponho no pagamento. Por quê? Porque primeiro eu estou pagando, esse dinheiro que eu estou pagando para uma família que eu conheço. É uma família com 3 filhos, quer dizer, não é um supermercado que é totalmente impessoal também, né? E eu gosto de colocar energia dessa forma, porque isso cura. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para dentro da minha casa uma coisa que eu troquei energeticamente de pessoas que têm uma energia boa, investindo nisso com gratidão, quer dizer,
não com aquela raiva de pagar a conta, né? Isso também é doença ancestral, né? Por que a gente tem raiva de pagar boleto, por exemplo? Por que aquele boleto está ali na tua casa? Porque você ganhou, em troca dele, você ganhou a luz, você ganhou a internet, você ganhou, enfim. Se a gente trabalha com gratidão, isso também deixa de ser doença e passa a ser cura, passa a ser saúde na tua casa. Né? Mesmo que seja o Wi-Fi, por exemplo. É que, na verdade, eu acho que todo o processo de cura, ele começa com a conscientização. Né? Então, a partir do momento que você torna aquilo que está... e isso a constelação, eu acredito que a terapia ancestral também auxilia no diagnóstico de entender a causa, né? Padrões de repetições. A partir dessa compreensão, você tem condições de mudar atitudes. Então, você estava falando de dinheiro, né? Você falando de dinheiro veio como um raio na minha cabeça, aquele péssimo hábito que as pessoas têm, e eu não me excluo, porque algumas vezes isso aconteceu, que é também ancestral e cultural, que uma pessoa que recebe uma promoção, uma pessoa que só ascende, né, que por algum motivo, é sempre associado ou porque ela tem um relacionamento com o chefe, ou porque ela, né, ela é puxa-saco, porque é muito mais fácil apontar o dedo e condenar do que tentar encontrar os méritos das pessoas. Acontecem essas sacanagens? Acontecem. Mas será que... Quem somos nós para ir lá e apontar, determinar que foi isso? Sim, e não só isso, né? O que nós achamos, porque daí tudo é um espelho. Se a gente está julgando o outro porque ele ganhou a promoção e pode não ter sido da melhor forma, por que a gente está se comparando com o caminho dele? O que em nós sente que não está sendo valorizado ou que nós mesmos não estamos valorizando para que o universo não entenda que a promoção pode ser nossa, por exemplo. Né? É tudo um espelhamento. Então, a partir do momento que a gente começa a entender esse mecanismo, e a gente começa a trazer autoaceitação, a gente começa a trazer autocuidado, autoamor, todas essas... Autoperdão, né? Muito importante, porque quando a gente nota isso, a primeira coisa que a gente faz é: nossa, eu nem devia estar falando isso, pensando isso do fulano, sei lá. Mas mesmo isso é um auto-julgamento que daí continua, aquela roda de samsara continua girando, porque você faz e se condena, faz e se condena. Também é uma forma kármica de viver, né? Então, não permite espaço para cura. E a gente tem que se perdoar, inclusive, nisso. Né? Se a gente se julga, a gente volta e não se condena porque se julgou ainda por cima. Né? A gente volta e fala: não, ok, nesse momento eu estava inconsciente, vamos voltar um pouquinho. Né? Agora, me conscientizei. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Eles falam: mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falo assim: mas você percebeu que você já sabe que faz? Saber que você está num padrão desse já é uma consciência. Acolhe. Você já sabe, fala assim: é que eu tenho um padrão que eu não sei como lidar, porque eu faço isso. E daí a pessoa se julga. Eu falo: mas presta atenção, você já conheceu o teu padrão. Você não sabe como mudar, porque isso faz parte de um processo. Mas você já se conscientizou. É muito. Falei, tem gente que passa pela vida inteira e não se conscientiza dos padrões. Não, com certeza. Acolhe e as pessoas isso, né? acreditam que só porque ela tomou consciência, a mudança ela tem que ser brusca. E aí entra a questão do milagre. Eu concordo com você, não há limites para o universo. Mas a gente tem que entender que tudo é um processo. E nisso eu lembro muito da questão dos 5 princípios do Reiki. Porque quando você vê, né, por exemplo, um princípio que fala de não se zangue. Né? As pessoas, quando eu dou aula de Reiki, falam assim: mas isso é impossível. São simples os 5 princípios. Né? Mas você fala assim: não me zangar. Então agora simplesmente eu vou ser um ser etéreo de luz, né? Abençoado do nada. De um dia para a noite eu me tornei um ser iluminado. Não, a ideia é que você você siga tentando melhorar. Então, se hoje você se zanga 10, amanhã você se zanga 9,5, é algo a se comemorar. Porque é progressivo. Porque nenhuma mudança do dia para a noite perdura. Né? Sim. Há estudos que falam que
para um hábito mudar, você tem que pelo menos repeti-lo por 20 dias, para o corpo se acostumar. Então, a cura também, eu acredito que se baseia nesse processo de conscientização e, entrando no que você falou, de entender a sua limitação. Não estabelecer objetivos grandes demais, porque aí você não atinge, você se frustra. Porque o objetivo é o caminhar, é não ficar parado, só isso. Mesmo que você ande para frente e um pouco para trás, você está no movimento. Né? Quando você desiste e para completamente, e tudo vai acontecendo à tua volta e você fica estagnado, aí que mora o perigo. Porque mesmo que você retroceda, mesmo que você vá para um lugar da raiva de novo, né? Ou não se zangue, você xinga no trânsito, sei lá, vamos falar do trânsito, que trânsito é fácil, todo mundo vai entender, né? Você, sei lá, xinga no mercado, xinga alguém que está sem máscara ou com máscara, depende da visão que a pessoa está. Enfim, tem tanta coisa, né? Que pode, ou medo, ou vibração, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, especialmente nesse momento. E se você não consegue se separar naquele momento, mas você percebeu depois, está lindo. Observa na próxima vez. Eu sempre falo que é um treinamento. Eu brinco que o meu verdadeiro trabalho é de musculação espiritual, porque a gente vai treinando para as pessoas ficarem mais fortes, né? Para poder ficar cada vez mais consciente. Eu chamo isso de musculação espiritual, que é o meu verdadeiro trabalho. É perfeito. Porque é um processo de treinamento mesmo, é uma musculação. Porque ninguém vira maromba do dia para a noite. Ninguém, né? Eu, por exemplo, que estou gordinho, jamais vou em 2 dias de musculação chegar lá. E mesmo se houvesse esse processo, o preço seria alto demais. Exato. Aí o corpo iria sentir de outras formas, né? Isso eu percebo em algumas técnicas, quando elas são muito intensas, e eu sempre falo isso para os meus clientes, mesmo na constelação. Então, de repente, você está encarando uma situação que ela é muito densa e exige um esforço muito grande para o perdão, por exemplo. Né? Faça aquilo que você aguenta. Eu não consigo perdoar essa situação agora, não se force. Porque o que as pessoas não entendem é que toda a energia negativa que a gente tira, ela fica um buraco. Que você deve preencher, né, com coisas boas, com perdão, com pensamentos positivos. Só que dependendo da profundidade do que está apodrecido, isso vai exigir de você um esforço maior. Né? Então é por isso que às vezes é mais interessante tirando por camadas, porque aí a gente vai aguentando. Mas muitas vezes a pessoa, não, eu quero me livrar disso. Você tem certeza que você aguenta? Presta atenção, né? Tem certeza? Sim. Veja, é isso, né? Tem pessoas que trabalham na catarse, né? Na liberação intensa. Faz parte do modus operandi daquela pessoa. E tem pessoas que, mesmo você indo aos pouquinhos, às vezes fica sensível demais e é difícil continuar. Ou às vezes até traz coisas para o físico, né? Tem uma das técnicas que eu trabalho que é multidimensional. Quando eu fiz algumas ativações mais intensas, nível 3, nível 4, por exemplo, eu supurei o ouvido. Eram questões de clareaudiência mesmo, e veio para o físico. Eu tive dor de ouvido de realmente vazar o tímpano, né? E eu fiquei, nossa, né, da onde isso? Daí que foi me cair a ficha. Era tão elevada a consciência. Não que eu aprendi tudo que eu precisava aprender naquele momento. Foi um coeficiente de consciência tão grande que eu falei, a minha mente levou muito tempo para conseguir assentar tudo que eu tinha aprendido naquele momento, tudo que tinha vindo naquele momento. Mas o corpo sentiu. Né? Então, essa liberação, ela é interessante nesse nível. Quando a gente fala daí, voltando para o sentido de cura, quando a gente fala nesse sentido de cura, você está modificando o teu DNA, você está entrando no nível atômico ali, você está causando movimentos
que estão alterando elétrons do teu corpo e estão alterando as moléculas de DNA para redirecionar você para a cura. Né? Então, e todas essas energias, é só a gente olhar, por exemplo, em populações. Por mais estudos epidemiológicos que sejam feitos, por que tem pessoas que pegam doenças e desenvolvem de forma extremamente grave e outras nem sentem? Por que tem lugares do mundo que acontece de maneira mais forte e lugares do mundo que parece que passa batido? Né? Ou mesmo dentro da escola a gente vê muito esse movimento, né? Teve, por exemplo, na escola das minhas filhas, teve uma vez que teve um surto lá de uma virose qualquer dessas que volta e meia acontece em escola, e vários professores foram afetados e a maior parte das crianças não. Quer dizer, o que realmente estava acontecendo por trás, né, desse cenário? Por que foi mais forte para os adultos, né, do que para as crianças? Por que algumas crianças? Né? Então, tudo isso é muito mais energético, né, fala muito mais da história de cada pessoa, de cada família envolvida e cada indivíduo, e de cada ancestralidade, e de cada sistema, né? Quer dizer, quando a gente vai olhando onde que aquilo se encaixa, dentro daquela história, a gente vai ver que, por mais que você tenha aquela história no teu DNA, por mais que você tenha aquela fragilidade imunológica, às vezes você pode não ficar doente, mesmo exposto àquela doença. Né? E o que isso quer dizer? Né? Como que você pode fazer para manter esse padrão de saúde? Como que você pode fazer para manter esse padrão vibracional, esse padrão... como que você vibra realmente na saúde? É isso que eu gosto, por exemplo, da terapia floral. Eu associo muito a terapia com bonecas com a terapia floral. Eu gosto de associar a maior parte das técnicas que eu uso com terapia floral. Porque o floral, ele eleva o quantum energético da pessoa. Então, a pessoa pode estar fazendo catarse, ela pode estar entrando em raiva, tristeza, mágoa... todos esses sentimentos podem estar girando ali no coração dela, ou seja, onde for que esteja no corpo, em qual chakra, mas o quantum energético dela não abaixa a ponto dela chegar tão próximo do físico. Né? Porque ela está num quantum energético mais elevado. Né? A gente previne coisas. É uma coisa muito interessante que quem começa a estudar terapia começa a ter uma visão muito interessante de como tudo é vibração e o quanto efetivamente os nossos pensamentos e comportamentos nos torna ou mais suscetível ou nos protege de energias nocivas. Então, quanto melhor o nosso padrão vibratório, menos a probabilidade de nós darmos o gatilho de muitas coisas que herdamos, falando de... Né, isso pode ser energias de hoje, de ontem, mas já que estamos falando de doenças ancestrais, tem muita coisa que está programada dentro da gente, porque a gente herda isso através dos sistemas, e que muitas vezes você passa uma vida no padrão vibratório bacana, aquela coisa de repente nem é ativada, mas você baixou entrou na mesma sintonia daquele ancestral que estava lá atrás, aquilo vem como uma bomba e você não sabe de onde vem. Né? E aí daí que eu acho que técnicas como a constelação e as técnicas que você utiliza são importantíssimas, porque você pode passar anos dentro de um psicoterapeuta ou de repente várias outras técnicas e você não tem a menor noção da causa. E é por isso que essas técnicas são importantes. E uma conversa com a outra. Sim, perfeitamente. Por exemplo, se a gente faz um trabalho no campo da pessoa e procura vínculos, um dos trabalhos energéticos que eu faço, por exemplo, né? A gente acessa dentro do campo energético da pessoa todos os vínculos ancestrais que estão negativados. E a gente dissocia aqueles vínculos ancestrais que estão negativados, harmoniza o campo e a pessoa vai constelar. Eu já vi resultados fantásticos com o pré-alinhamento. Você libera tudo que é vínculo negativado, quer dizer, aqueles ancestrais que estavam presos em processos
em miasmas, em doenças muito intensas, em, sei lá, processos magísticos, vamos colocar, né? Como, depende de como cada um entende e compreende isso, mas energias muito negativadas, e daí a pessoa faz esse preparo, ela não vai chegar na constelação para abrir a energia negativada, porque às vezes chega na constelação e fala assim, ó, tem uma energia aqui, daí você libera aquela energia na constelação, mas a pessoa não chegou a trabalhar o processo dela porque ela precisou fazer aquela liberação. Então é como se fosse um preparo. Trabalha aquela energia, liberou, ela chega na constelação e ela vai arrumar a própria vida. Né? Ela vai voltar para o lugar dela, ela vai fazer todos aqueles processos lindos que a constelação faz. Então, sim, é muito complementar, são várias formas de ver. Isso que você falou, por exemplo, do padrão vibracional, na história da minha família tem uma coisa interessante que na família do meu pai tem muitos casos de esclerose, vários tipos de esclerose. E a questão da esclerose da família do meu pai chegou depois de um processo de constelação, inclusive com a Carol que está aqui vendo, chegou uma informação para mim, fisicamente, quer dizer, a informação deu um jeito de chegar até mim, que um tio tinha feito um exame de DNA e o exame de DNA deu negativo para essa doença que estavam pesquisando. E a pessoa duvidou. E daí eu fiquei pensando, falei, olha que interessante, não fiz esse estudo, né, dentro da minha família ainda, mas assim, eu falei até hoje pro Diego, eu tenho vontade de fazer esse estudo de DNA para saber se é negativo mesmo, porque eu vou entender um outro padrão, né? Que outro padrão está presente que desenvolve doenças tipo esclerose, mas que não são genéticas, mas que afetou vários dos irmãos. Como assim, né? Por que isso está acontecendo? E fez sentido, assim, numa série de outras coisas, porque né, eu já fiz 6 constelações, então teve muitas outras liberações que fizeram sentido, mas que, assim, não quer dizer que, por exemplo, meu pai, que está passando por essa questão, vai recuperar a saúde. Não no nível físico, mas quer dizer que o preparo que está tendo de liberação para as minhas filhas, por exemplo, vai ser muito mais intenso. E que a vida, toda a vida que meu pai vai passar, né, quando ele passar adiante, ele certamente vai ter muito mais liberações e vai conseguir sair daqui, dessa 3D nossa aqui, numa vibração muito mais elevada. E vai conseguir, talvez, numa próxima existência, estar mais livre dessas amarras, que sim, seguem a gente por vidas e vidas, mas que têm origens ancestrais. Não só de vidas passadas, né? Ou de outras origens, enfim. Sim. Mas ainda tem a questão do alívio, que é uma coisa que eu sinto muito com o pessoal que faz constelação comigo. Assim, resolver as próprias questões, os seus padrões, é muito importante. Mas o alívio que a pessoa sente de não passar isso adiante, não transmitir isso para o filho, porque isso é muito nítido quando a gente fala assim, olha, isso é um padrão que está vindo da sua família, da sua raiz, e que se você não resolver, se você não reconciliar, isso vai passar para o seu filho, para o seu neto, e aí muitas vezes questões de perdão ou de coisas que a pessoa, no primeiro momento, ela não estava disposta a fazer esse movimento, quando ela pensa no poder da responsabilidade de repassar isso, ela se conscientiza. Porque ninguém quer prejudicar o filho, ninguém quer que o filho tenha um padrão um padrão de comportamento herdado de forma negativa. Né? Sim, então, acho que faz um processo de iluminação muito grande para as pessoas. Não é? Na verdade, os filhos fazem isso, né? Fazem de nós pessoas mais nobres. Por eles, principalmente, né? No caso, pelas minhas filhas e pelo meu filho que não nasceu, eles todos me permitiram e me honram com a possibilidade de evoluir muito mais, né? Então, é claro que isso vem de maneira muito forte quando a gente pensa que é uma responsabilidade. Eu lembro quando a minha filha mais velha nasceu, que eu pensei, caramba, esse ser humano que está aí é 100% dependente de mim. Né? Claro, tem o Diego, né? Tem o pai, não é no sentido de mais ninguém, mas assim, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade.
E isso no começo é um pouco assustador, mas quando a gente percebe que cuidar do menor, né, é mais leve, e a gente para de ficar vivendo coisas lá atrás, isso se torna muito mais quase um superpoder. Eu falo, né, que a maternidade é meio que um superpoder, porque você tem a possibilidade de moldar um ser humano que vai ser melhor para a vida, que vai ser melhor para o mundo. Né? Como eu sempre gosto de falar, não é só pelo ritual de Gaia de segunda-feira, mas eu sempre falo que uma célula que se cura em Gaia é uma célula que está propagando cura, não é... A gente não tem outra expressão ancestral, né? A história da laranja podre, né? Que uma laranja podre estraga todo... Não. Na verdade, a gente se curando, a gente vai propagar cura no nosso entorno, a gente vai atrair pessoas... Esses dias, a minha vizinha, a gente troca, assim, algumas palavras de vez em quando, né? Não é uma amiga próxima, por exemplo. Uhum. Mas ela chegou para mim e ela falou, o que você faz? Porque às vezes eu me pego aqui brigando com meu filho, não sei o que fazer, eu olho para você, você é tão calma. Mentira, né, gente? Eu não sou tão calma assim, a impressão dela. Mas daí o que eu fiz? Imediatamente eu falei, eu tomo floral, você quer? Eu preparo um para você. E daí ela me falou uma semana depois, falou, nossa, você não sabe como me fez bem. E ele pede para tomar. Quer dizer, as crianças, elas estão muito mais prontas. Ela vê a disponibilidade do filho de tomar, ela vai falar, nossa, se meu filho quer tanto, lógico que eu vou tomar também. Então, eles nos tornam pessoas melhores, né? É verdade. E é lindo quanto pequenas atitudes promovem curas imensas, né? E eu conheço muita gente que fala na questão de não atender de graça, não fazer certas coisas de graça, o poder da troca. Eu concordo com isso em alguns sentidos. Porque, na verdade, a troca muitas vezes não é necessariamente o dinheiro ou algo que a pessoa dá, mas o fato de ajudar, ver a mudança, está recebendo. Né? Muito. Então, já tem muita gente de graça, já fiz muita constelação de graça, já tirei tarô, porque quando a espiritualidade fala, faz, tem peso, vai promover uma mudança e você vai receber algo, né, de retorno, nem que seja um sorriso de ver a pessoa bem, né? Então, eu acho que pequenas ações transformam. E a gente fica se preocupando na questão da laranja. Por mais que uma laranja pode tornar saudável todas as outras, é difícil. Mas, se não fizermos, é uma laranja a menos, ficando podre. É uma laranja a mais, ficando podre. Então, a questão de distribuir cura Sim. é de cada um, não é só dos terapeutas, não. No curso de apometria quântica, por exemplo, a Karina Greco traz umas coisas bem legais nesse sentido. Ela fala, a pessoa tem que pedir autorização para o superior para mandar as energias da apometria. Ela falou, se a pessoa está inconsciente, como é que a pessoa vai pedir ajuda? Como é que você vai pedir autorização do livre-arbítrio da pessoa se a pessoa está inconsciente? Digamos que fosse um médico, e ele passa na rua, ele vê uma pessoa desmaiada, ele pega o banquinho dele e senta do lado. Estou esperando ela me pedir para ajudar. Né? Não faz sentido. Então, sim, se você tem a técnica, mesmo que seja, por exemplo, sei lá, no Reiki, né? Vamos fazer meditação a cada 15 dias para distribuir amor incondicional para o mundo? Vamos. Vamos fazer técnica de cura para Gaia? Vamos. Né? Vamos emanar, a pessoa coloca lá, a gente sempre tem os grupos, né? Os grupos de trocas e tal. A pessoa coloca lá, galera, eu tô passando por essa questão. Todo mundo tá lá vibrando para aquela pessoa, né? Você vai fazer qualquer curso, ou às vezes você tá até no grupo da família, tem alguém falando, nossa, tem um amigo que tá assim assado, você nem conhece o amigo. Já mentaliza coisa boa. Né? Fala assim, puxa, tomara que... Quando você fala melhoras, né? Por exemplo, eu falo muito melhoras porque eu gosto de usar a intenção, né? Que a gente trabalha com a magia, né? E a magia está muito na intenção. Quando eu coloco o meu melhoras, eu coloco um coraçãozinho verde. Porque eu não estou falando melhoras, né? Tipo, soltando melhoras.
Que nem, melhoras. Tipo, eu tô passando pela conversa. Não, eu já coloco a intenção de que se a pessoa tiver qualquer abertura de consciência, que aquela energia de cura chegue até ela. Quer dizer, essa generosidade a gente pode acessar de graça. A gente tem de graça. A gente recebe de graça do universo, né? Eu acho que isso gera aí um curso de terapia whatsappiana. Sim, verdade. A gente manda, né? Daí a gente pode mandar quanta coisa dá para fazer. Olha, mandem stickers com intenção, gente. Mesmo que seja uma piada, mandem com intenção daquela pessoa ter um dia feliz. Pronto, ó. Vocês fazem uma piada. Sagitarianas adoram piada, por isso que eu adoro falar Mas mandem com a intenção de fazer o dia feliz da pessoa. Já é uma intenção. Já é uma magia que você está fazendo ali. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e muitas vezes, por mais nesse período de pandemia que nós estamos, quando eu estou triste, eu peço um abraço para uma pessoa, mesmo que ela não esteja. Ela esteja no WhatsApp, ela me manda um abraço. Não, mas como? Só pense que está me abraçando. É energia. A gente precisa. E quando a pessoa está triste, eu quero que você se sinta abraçada, porque eu estou te mandando um abraço. Né? E isso é sensacional. Né? Eu só queria, porque o nosso tempo, o papo bom rende, já está quase acabando. Né? Como assim? Eu queria que você explicasse para o pessoal como funciona a terapia ancestral, todas essas técnicas, como é que você utiliza ela de forma integrada, né? Só para a pessoa ter uma noção de como funciona. Então, como é bem personalizada, normalmente é assim, a gente parte da conversa, né? Então a gente conversa sobre os vínculos emocionais, e normalmente quando a gente fala do emocional, já vem coisas que estão relacionadas à infância, e devagarinho a gente vai chegando nos pais, né? Nos primeiros ancestrais. Mas aí, normalmente, já começa a aparecer a estrutura familiar. A partir dessas questões emocionais, a gente já começa com floral, e daí depende também do modus operandi da pessoa, né? Tem pessoas que se conectam com essa técnica mais na forma de artesanal mesmo, com as bonecas. Então, eu gosto muito de usar as bonecas para isso, porque daí você libera através do inconsciente, né? Não é a cabeça da pessoa ali trabalhando nisso. Ou eu acesso daí diretamente no campo, daí eu uso técnicas como apometria e outras técnicas para trabalhar os vínculos ancestrais. E claro que na sequência, se eu vejo que a pessoa precisa oracular isso, né? De alguma forma, daí eu encaminho para a constelação para fazer uma complementaridade desse trabalho. Né? Mas a abertura e os cortes, e daí, às vezes, até resgates de dons, né? Porque a gente falou muito aqui em questões de cura e doença, mas às vezes você tem um dom magnífico, por exemplo, sei lá, uma avó era benzedeira, alguém trabalhava com ervas, né? Quanta coisa boa tem na nossa ancestralidade que a gente também pode resgatar através dessas técnicas, né? E a pessoa acaba recebendo isso na forma de consciências, né? Depois do trabalho feito. É o meu caso. Minha avó era uma benzedeira incrível e acabou levando o mistério com ela. Mas eu sei que mais dia menos dia me vem. Tá no campo. Eu sei que vem. Hã? Tá no campo. Tá no campo, né? Tamo aí, né? Ó, Cida Afonso, que é a nossa nova irmã, tá aí na turma de São Paulo. Que legal. Então me manda um abraço. Um abraço imenso, sua linda. Receba 2 abraços, ó. 2, meu e de Cacau aí, e não só a ela, mas a todos que estão assistindo e viram olha só que honra, Jorge. Gratidão. Esse é outro mestre na minha vida, também outro curso, o curso de regressão de memória que eu fiz foi com ele, foi a minha maior abertura também para a vida de terapeuta, e em seguida o Michael, né? Nossa, que honra receber esses 2. Não, eu acredito, e para mim tem sido uma grande honra, de verdade, fazer essas lives, porque volta e meia, semana passada foi o meu sacerdote, eu trouxe o mestre Michael, eu quero trazer muitos professores meus, porque tem gente maravilhosa que precisa falar, o mundo precisa dessas palavras. Cacau, que é uma grande mestra também,
Você me ensinou muito hoje. Pode ter certeza. E aprendi muito também, Brunão. Gratidão. Graças a Uma Deus. honra conhecer esse povo aí do clã de São Paulo. E há de se expandir, né? Então a gente já aproveita aqui para falar também, nós somos irmãos de bruxaria, né? Somos do mesmo clã. E já falamos aí do Recanto das Feiticeiras. Eu vou aproveitar porque o mestre acabou de abrir uma turma aqui em São Paulo, está abrindo no Rio de Janeiro. Acho que já abriu aí em Curitiba, ainda não? Você está sabendo? Ainda não, ainda não. Então, Tem uma turma que estava correndo. Eu acho que a Zenith vai saber dar mais informações. Se tiver interesse, pessoal, entre em contato aí no Recanto das Feiticeiras. É uma jornada maravilhosa, transformadora, que também faz toda uma associação com a nossa ancestralidade. Incrível, pelo menos para mim foi assim. Foi maravilhoso. Brunão, vou aproveitar esse espaço e vou falar mais uma coisinha. Tá rolando, ó, nesse final de semana, Feira Mística Online. Vai lá no www.misticaonline.arte.br. Tem muita coisa da Cláudia Cacau Terapias lá rolando, nessa sexta, sábado e domingo. E vai ter vivência de bonecas ancestrais, com ritual. Olha que lindo. Gente, não percam. Aproveitem também e adquiram os produtos bruxescos dessa mulher, que são lindos. Eu vi uma live dela a respeito. É maravilhoso, lindo e funcional. Procurem saber. Amor. Né? Eu vou aproveitar que nós estamos encerrando, porque realmente já temos aí 5 minutinhos. Vou aproveitar para dizer para o pessoal, agradecer todo mundo que já entrou, que passou e que irá assistir isso posteriormente. É muito bom receber gente tão maravilhosa quanto a Cacau aqui. Já aviso a todos que estão assistindo, meu amor, a todo mundo que semana que vem temos de novo outra live, né, no Abrindo a Cuca, com Lucas Nucci, meu professor, mais um professor de astrologia. Nós vamos falar um pouco sobre... Né, muito bacana, ele também está iniciando uma turma de formação em astrologia. Falaremos melhor disso semana que vem. Não perca, vai entender que signo não é só signo de horóscopo. Tem muita coisa aí e é maravilhoso. Não perca, beijo, não perca, você vai adorar. Beijo, Alicia, beijo, Isis. Gente, beijo, muita gente bacana passou. E aqui, assim, vocês nos perdoem, porque assim a gente começa a falar oi, beijo, o papo não rende, né? Mas felizmente... Tem que fazer uma live de oi e beijo. Não que vocês não mereçam muitos beijos e muitos abraços, mas é só porque senão a coisa não flui. Mas todos nós vimos, todos os oizinhos de vocês, e agradecemos imensamente a participação de vocês. Cacau, suas considerações finais, Deus deixe seus contatos, como as pessoas fazem para conhecer esse seu trabalho maravilhoso. No meu perfil, então, da Cláudia Cacau Terapias, na minha bio tem um link, tem no meu contato do WhatsApp, Telegram, como vocês quiserem, vem de direct também. Estou super acessível, gente, que vocês quiserem. Dá para fazer todas essas terapias, dá para fazer online, tá? Eu tenho atendido basicamente online nesses últimos 4 meses. Então, venham conversar, venham trocar uma ideia, venham conhecer o que é essa magia natural que a gente ama tanto, né, Bruno? Venham conhecer as terapias. Terapia, autoconhecimento liberta. É bom que a gente se cure, porque quanto mais a gente cura, mais a gente cura o mundo. Você quer ajudar o mundo? Trabalhe autoconhecimento. É isso aí. É cuidar de si para poder cuidar do outro. Né? Isso serve para qualquer tipo de relacionamento humano, não somente para atender. Para você ter um bom relacionamento, você tem que cuidar de si. Porque aí 2 pessoas que cuidam de si somam. Senão a dependência, né? Equilíbrio. Então, grandíssimo abraço para você, meu amor. Eu queria também aproveitar o pessoal de Curitiba que está assistindo. Se quiser, por favor, curtam aí a página da Itaca Terapias. Toda semana tem uma live bem bacana. Os contatos da Cacau eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, quando eu publicar no IGTV, para que todo mundo possa acessar o seu perfil. Minha querida, gratidão. Muito obrigado. Gratidão, Brunão. Amei conversar com você. Gratidão mesmo. Eu agradeço. Vamos fazer muita coisa juntos ainda. Foi um prazerzaço. Com certeza.
Gratidão, gratidão imensa. Beijo para você, beijo pro maridão, beijo para Alice e para Isis, que mandaram beijo para nós aí também. Beijo. Beijo, gente, até semana que vem. Até. Tchau, Beijão, pessoal. tchau. Linda.